boa noite a todos. Hoje nossa primeira aula de gestão empresarial. Serão 10 aulas no total e hoje no primeiro dia um dos assuntos que nós iremos abordar é eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia são dois termos muito utilizados dentro de fábricas. São dois termos que os gestores utilizam para conseguir evidenciar se o resultado está sendo positivo ou negativo. Normalmente, essas duas palavrinhas aparecem nos indicadores de monitoramento da empresa. Então, a empresa, quando busca um resultado positivo, ela busca conseguir as duas coisas. Ela busca conseguir ser eficiente e eficaz. Então, a empresa busca fazer corretamente uma atividade, um procedimento e quer no final conseguir atingir aquele objetivo que estava proposto. Mas vamos entender um pouquinho o que é eficiência, o que é eficácia, qual é a diferença de um ou de outro, né? Eficácia é a medida de alcance de um resultado. E eficiência é a medida da utilização dos recursos nesse processo. Então, vamos imaginar que estamos numa partida de futebol, está ocorrendo um jogo do Brasil, o Brasil está jogando o Campeonato Mundial, a Copa, e durante esse jogo o Brasil consiga jogar muito bem. Durante todos os dois tempos, os 45 minutos de cada tempo, o Brasil consiga realmente se sair muito bem na partida e faz um belíssimo jogo. Quando nós estamos falando do durante o processo, quando nós estamos falando da realização da atividade, nós estamos falando de eficiência. Agora, vamos imaginar que o jogo acabou e o Brasil ganhou. Quando nós estamos falando do resultado final, nós estamos falando de eficácia. Então, a principal diferença entre eficiência e eficácia é do que ela trata. A eficiência trata do meio, trata do durante, né, do recurso utilizado dentro do processo, e a eficácia trata exclusivamente do resultado final. Então, a eficácia está atrelado a eu conseguir atingir o objetivo, uma meta. Por exemplo, qual é o objetivo ou a meta maior numa partida de futebol? É ganhar o jogo. Jogando bem, jogando ruim, o importante é ganhar o jogo. Então, quando eu falo do final, eu estou falando de eficácia. E a eficiência está relacionado a eu realizar uma atividade da melhor forma possível. Ou seja, no caso do jogo de futebol, jogar muito bem, errar pouco, fazer um belíssimo jogo, uma belíssima passada de bola. Então, eu estou falando do meio. Dentro da fábrica, é eu trabalhar com menos desperdício, trabalhar em menos tempo, conseguir ganhar tempo, economizar os recursos utilizados no processo. Então, eficácia, resultado final, e eficiência, o durante. Aqui tem até uma ilustraçãozinha daquela historinha que nós costumávamos ouvir quando criança, do coelho e da tartaruga, né? Numa corrida, onde o coelho, nitidamente, ele é mais ágil que a tartaruga, se você for comparar, mas durante uma corrida, o coelho, ao tirar o cochilo, não percebe que a tartaruga passa por ele e ganha a corrida. Nesse exemplo dessa historinha, se nós fôssemos avaliar a eficiência primeiro, quem é mais eficiente? O coelho. Durante o processo, o coelho é mais eficiente. Mas quem conseguiu ganhar? Quem foi eficaz? A tartaruga. Então vejam que o coelho é eficiente, porém não foi eficaz. A tartaruga é ineficaz, não é eficiente, porém foi eficaz. Então, num processo dentro da empresa, eu posso avaliar o meio e posso avaliar o fim.
Se o meio, se o durante o processo, tudo ocorreu perfeitamente, não houve desperdício, o tempo foi cumprido, não houve necessidade de pagar hora extra, aí eu posso afirmar que aquele processo foi eficiente. Agora, se ele teve hora extra, perdeu o material, parou a linha de produção, aí ele foi ineficiente. E o resultado final, né? Se havia uma meta de produzir uma quantidade X de peça, se essa meta foi atingida, eu posso afirmar que a produção naquele mês foi eficaz. Se não foi atingida, aí eu tenho uma produção que não foi eficaz. Vamos ver mais um comparativo aqui. Eficácia. Eu estou falando do resultado final. Eu estou falando que fazer o que deve ser feito. É a capacidade de atingir um objetivo, é a capacidade de cumprir uma meta, é de realizar o que foi proposto. Eficiência, eu estou falando de custo, eu estou falando de fazer corretamente, de utilizar de forma adequada os recursos existentes. Eu estou falando do custo-benefício de uma atividade e de ter o mínimo possível de perdas ou desperdício. Novamente, vamos aqui reafirmar aí o nosso conceito. Eficiência, eu tenho ênfase no meio, eu tenho ênfase na realização de tarefa, eu tenho ênfase na resolução de problemas, eu tenho ênfase nos treinamentos dos funcionários. Eficácia, eu estou falando de resultado, de consecução de objetivo, de acerto na solução proposta e de operação realizada corretamente. E aqui eu tenho uma figura que ilustra um pouquinho a seguinte situação, né? O que significa eu ser eficiente e eu ser eficaz ao mesmo tempo? Eu consegui ser eficiente e consegui ser eficaz. Significa que a atividade, o trabalho foi feito corretamente e do jeito correto. O que significa eu não ter sido eficiente, porém eu ter sido eficaz? Significa que foi feito o correto, mas de um jeito errado. Aqui o jogo, ganhou-se o jogo, mas jogou-se muito mal. O que significa eu não ser eficiente e eu não ser eficaz? Significa que foi feito errado e do jeito errado. E o que significa a empresa ser eficiente e não ser eficaz? Significa que ela faz o errado, porém do jeito certo. Então, um processo dentro da empresa, ele pode ter esses 4 resultados. Ele pode ser eficiente e eficaz, não eficiente, porém eficaz, não eficiente e não eficaz e eficiente, porém não eficaz. Então, todo o resultado da empresa, seja da área de produção, da área de gestão de pessoas, da área de compras, qualquer área da empresa, pode ser avaliado e pode ser analisado se aquela área, se aquele setor, se aquela atividade, se ela foi eficiente ou eficaz. Bom, a explicação é essa que eu tinha para passar para vocês. À noite nós faremos alguns exercícios de entendimento de eficiência e eficácia. Boa noite a todos.